Boa noite, pessoal. Primeiro de tudo, aí, bem-vindos a mais uma turma do curso Crie Seu Primeiro App. Se eu não me engano, essa é a quarta turma aí que a gente está fazendo. E antes de mais nada, eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Se está aparecendo minha tela aí para vocês, vídeo também. Só confirma aí se está tudo ok, beleza? Tem uma aba de chat aqui na ferramenta que a gente está usando. Beleza? O Lucas mandou que está ouvindo sim, maravilha. Beleza? Mais alguém aí? Qualquer problema que tiverem tendo, só mandar aqui na aba de chat. Varley também mandando aí um estou ouvindo sem beleza. Então, Varley, só ver aqui o negócio está configurado direitinho. Beleza, Marco Túlio aí que está com nós aí por trás dos bastidores. Ele vai estar gravando a webinar de hoje. E amanhã, no máximo, a gente já está disponibilizando para vocês poderem estar reassistindo a aula de hoje. A gente sempre faz isso com todos os webinars que a gente faz. Ah, então tá, deixa eu. Eu só liguei o webcam aqui para vocês saberem que eu existo, tá bom? Depois eu vou dar uma desligada nela para vocês poderem estar vendo os slides e tal. Poder poupar a banda aqui também do meu lado. Então, pessoal, bem-vindo aí todo mundo que está participando de mais uma turma do Crie Seu Primeiro App. E como o próprio nome já diz, a gente vai estar desenvolvendo um app ao longo desse curso, mais para a próxima aula que a gente vai estar começando a mexer no ambiente de desenvolvimento para criar esse aplicativo. Mas antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá bom? O que é que eu faço, ah, tá bom? Bom, atualmente eu estudo ciência da computação na UESO, vocês podem estar pesquisando aí a faculdade. Atualmente estou no sexto período, e eu comecei a estudar Swift há cerca de um ano, assim que a linguagem foi lançada. E não só eu, mas também o Marco e todo o grupo aqui da Mob Geek está super interessado nessa nova linguagem, porque ela é muito fácil de, de ser utilizada para não só aprender a programação, aprender o que é programação, mas também você aplicar isso em um aplicativo e desenvolver de forma super tranquila. É aquele caso de que com, por exemplo, pouco código você faz muita coisa. É esse um dos propósitos de Swift. E uma área que eu quero focar bastante é a parte de aprendizado com Swift, com essa nova ferramenta que a Apple lançou, que é o Playground, que a gente vai estar vendo já desde a aula de hoje, uma forma fácil de você aprender alguns conceitos da linguagem de forma bem interativa. Tá bom, pessoal? Isso daí é um pouquinho sobre mim, tá bom? E agora eu queria saber um pouco sobre vocês. Eu já vi no Facebook, deixa eu voltar aqui na ferramenta, eu já vi no Facebook que o Lucas e o Varley já se apresentaram um pouquinho do background deles aí, bem interessante. E Marco Túlio aí, lembrando agora, bem lembrado, Marco, vocês podem estar clicando no ícone da mãozinha, tá? Tem uma mãozinha aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem é só clicar e a gente libera o áudio para vocês falarem, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar aí com a gente de experiência, de dúvida, clica na mãozinha, a gente libera o áudio, vocês podem falar com a gente, beleza? E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, também podem mandar na aba de chat. Ou um ou outro aí vocês escolhem, tá bom? É, Bom, pessoal, para quem quiser estar se apresentando aí, eu posso liberar o áudio ou vocês podem mandar aí no chat, beleza? É, O Varley aqui levantou a mãozinha, vou abrir teu mic, tá? Deixa eu ver aqui. Mute. E aí, Varley, tudo beleza? E beleza, Renato, tudo ótimo? E aí, Então, cara, como é? falar um pouco sobre mim, apresentar o pessoal. Isso aí, Então, meu nome tranquilo, vai é lá. Harley, moro aqui moro em Brasília, faço engenharia de software na UNB. Comecei esse Uhum. ano, tô fazendo o segundo semestre agora. Como aqui os cursos de engenharia a gente pega o ABI, a gente estou fazendo, ainda não, estou em engenharias ainda, não estou em engenharia de software. Então, Sei. esse semestre comecei a ver computação básica, eu já tinha um básico já de programação, mas comecei a estudar Python e C, já tive alguma experiência no Objective-C, triste, Uhum. mas o Não, Swift agora. Objective-C, muita gente tem um background triste também, meu foi um deles. Mas Aí, C é padrão de, acho que todas as universidades começam com C. Eu também comecei com C, fiquei uns 3 semestres só vendo C, C, C. Mas é uma boa linguagem para se começar, porque ela te dá um contexto de praticamente tudo na programação, de vários conceitos que você usa hoje. Então é uma boa realmente, linguagem para se começar. E Python é o outro extremo. Python é uma linguagem super tranquila,
super fácil de ser aplicada e você vai ver que no Swift tem muita coisa parecida com Python. Uhum. Então, você vai poder estar estudando as duas aí junto e você vai ver muita coisa similar. Várias estruturas que a gente vai estar utilizando aqui são muito similares a Python. A gente vai ver o for loop, é igualzinho a Python, beleza? Ótimo. Então é isso, aí a gente mais voltado mesmo a gostaria de aprender a Swift, mas por causa que já tem todo o ecossistema da Apple e você vê que tem muitas possibilidades, tem muitas ideias que acho que seria ideal aplicar no iOS. Então é isso, vamos. Sim, maravilha, Varley. Obrigado aí pela contribuição. Qualquer coisa que quiser contribuir a mais, só clicar no ícone da mãozinha e a gente libera o mic de novo, beleza? Valeu. Agora o Lucas aqui também quer falar um pouquinho. Tô liberando aqui teu mic, Lucas. Vamos lá. E aí, Lucas? Tudo beleza? Lucas, consegue nos ouvir? Porque a gente não está conseguindo ouvir você. Tá na área? Marco, confirma aí se você está conseguindo ouvir o Lucas, porque aqui para mim tá. Tô conseguindo ouvir ainda não. Tá. Deixa eu ver aqui. Marco, faz o seguinte, se tiver como. Ah, não, tranquilo, Lucas. Vou mutar aqui de novo. Beleza, pode se apresentar aí à vontade, tá bom? Eu já vi teu post lá no Facebook, tem uma galera também já vendo, acho que estão curtindo também. E é isso aí, pessoal. O que vocês quiserem mandar aí, tem a aba de chat, ou podem levantar a mãozinha que a gente se fala, beleza? Eu vou voltar aqui agora para os slides. Cadê eles? Tá, estão aqui. Bom, então tá. Eu acho que a Ana, a fundadora da Mob Geek, ela tinha disparado um e-mail para vocês no início da semana sobre como preparar o Mac. Vocês chegaram a receber ele, chegaram a preparar o Mac com o Xcode, com as ferramentas necessárias? Ferramentas, eu digo, é só o Xcode mesmo, que o restante de ferramentas já estão embutidas nele. Só manda um sim aí se conseguiram. O Xcode vocês podem baixar aqui pela... Show de bola, Varda. O Xcode vocês podem baixar aqui pela App Store, tá? A gente vai estar usando sempre a última versão, a pública mais atual, então no caso é 7.0, tá bom? Tá? O Varley aqui dizendo que programa em C com ele, maravilha. Só compartilhar aqui o que o Lucas escreveu. Ele disse que faz engenharia eletrônica atualmente, está no sexto período, já há um tempo querendo saber, querendo aprender a desenvolver aplicativos. Então vamos lá, Lucas, você vai ver como é que em Swift é fácil você começar a desenvolver um aplicativo simples e daí em diante só ir pesquisando mais coisas, porque também a documentação da Apple ela é muito organizada nesse sentido. Você está em dúvida sobre como funciona um determinado tipo de um framework dela, de uma library, você vai na biblioteca de referência dela e pesquisa sobre aquele tipo. Tem informação bastante detalhada. Fora que tem diversos fóruns na internet onde você pode estar buscando ajuda, beleza? E a gente está aqui para acompanhar você nesse processo. Bom, então, se todo mundo já preparou o Mac, Renan. Marco? Oi, Renan. Sim? Beleza? Só para complementar aí, uma coisa que está bem legal agora com o Swift é justamente essa questão de documentação. A Apple sempre foi boa em documentação, o Objective-C tinha uma documentação boa, mas com o Swift eles aprimoraram isso, eles disponibilizaram aquele livro que você pode estar baixando lá pelo iBooks. Sim. Você tem um blog do Swift que o Renan deve mostrar mais para frente. Né? Você tem o blog. Muitos sites, muitos blogs estão cobrindo o Swift. Era uma coisa que você não tinha muito em Objective-C. Você tinha alguns livros de Objective-C, mas era muito pouca coisa. De Swift é muita coisa saindo. Até pela velocidade da linguagem também. Logo os livros já ficam desatualizados e o pessoal lança a versão nova. E tem muita coisa legal que depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso aí. Mas vocês estão pegando um momento interessante, muito bom de começar. Apesar que esse Xcode 7 está dando muitos bugs, Para mim aqui mas também. mas é dores de crescimento, né? Com o Swift tendo muita novidade aí, acaba vindo de brinde os bugs, mas de Sim, toda mas isso forma a gente não, resolve.
Isso aí você contorna. Vai te dar um dorzinha de cabeça, mas você contorna e qual ferramenta que não tem bug, né? É. Mas esse aí, pessoal. Tá, valeu, Marco, pela lembrança aí. Aqui, pessoal, como o Marco tinha falado, só vir aqui na iBooks, tá? Tem dois livros, um explicando como você trabalha com arquivos em Objective-C, convertendo eles para Swift, ou como trabalhar com os dois juntos, tá bom? E um apenas sobre Swift, a Apple explica todos os conceitos aqui no livro, tá? Então, tudo que eu vou estar falando aqui para vocês, vocês podem ver muito mais aqui no livro, tá bom? Tem vários tópicos diferentes que a Apple aborda, tudo sobre a linguagem está aqui, as estruturas que ela usa, por quê, como elas funcionam, tá tudo aqui nesse livro, tá bom? E tem também o blog que daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Deixa eu só desligar aqui meu webcam para economizar a banda, tá bom? Vamos voltar aqui para os slides. Certo, então já que vocês já prepararam o computador, estão com o Xcode engatilhado aí, vamos começar a aula de hoje, tá? Vamos começar com conteúdo um pouquinho teórico, só para vocês saberem um pouco de Swift. A gente vai falar sobre algumas características da linguagem, histórico, e sobre como ela ainda funciona com Objective-C, mas antes a gente vai dar uma olhada no quê? No processo de criação de apps. Vai ser algo bem simples, bem superficial, que eu vou estar comentando com vocês, tá bom? Como se dá desde a etapa de idealização, de você ter a ideia, até a etapa de distribuição na App Store, tá? Em seguida a gente vai para a parte prática, a gente vai pegar o Playground. O Playground não é o ambiente de desenvolvimento, não é onde você vai estar criando o seu aplicativo. O Playground é o local onde você vai escrever código e ter um resultado na hora de tudo que você está fazendo. Então é um local ótimo para você poder testar código, você verificar, pô, será que esse código está funcionando da forma esperada? Será que esse algoritmo que eu fiz está tendo as saídas que eu realmente espero? Ou também se você quer aprender um determinado conceito e quer ver de forma rápida se aquilo que você aprendeu funciona daquela forma ou não. No Playground a gente faz isso, escreve o código e na hora a gente tem uma resposta instantânea do que está acontecendo. Então a gente vai dar uma olhada em tipos de dados e alguns tipos fundamentais de Swift, como tipo string, inteiro, a gente vai ver tipos diferentes, tá? E também o conceito de constantes e variáveis na linguagem. Existem linguagens de programação que aceitam apenas variáveis, outras que simulam o conceito de constante, que, se não me engano, é o caso de Java, e outras que têm constantes variáveis, que é o caso de Swift. Eu não me lembro se em Python também tem esse conceito. E ao final dá uma introdução para vocês, uma ideia geral de como funciona o Xcode, que é sim, é o ambiente de desenvolvimento que vocês vão estar usando para desenvolver aplicativos, tá bom? Então eu vou dar uma ideia geral para você de onde você localiza determinado arquivo, o que esse arquivo padrão da Apple ele faz, que já é importado automaticamente, onde ficam as principais, vamos dizer assim, ferramentas que vocês podem estar usando no ambiente. Certo. Então, para começar aqui, pessoal, é só dar uma olhada rápida no processo de desenvolvimento que a maioria dos desenvolvedores passam. A primeira etapa é você se registrar como desenvolvedor da Apple. Você tem duas opções. Você pode se registrar como desenvolvedor grátis, gratuito, sem pagar absolutamente nada, 0,800. Então, você entra no site da Apple de Developer, cria sua conta, e a partir daí você já tem uma série de benefícios, que é, por exemplo, poder testar o aplicativo no seu dispositivo. Isso antes era pago, a Apple abriu agora no Xcode 7.0 isso para todo mundo. Então qualquer pessoa que criou um aplicativo pode testar de graça já no seu dispositivo, é só conectar ele no Xcode e mandar rodar o aplicativo, você já vai estar testando ele ali no seu próprio dispositivo, no seu próprio device. Ou você pode criar uma conta paga, onde você vai pagar, acho que é 99 dólares anuais, tá? Por ano. E aí você vai ter uma série de benefícios extras e um deles é você poder publicar o seu aplicativo na loja da Apple, na App Store, ou você também pode ter acesso a outros frameworks mais específicos da Apple, de, não sei se o Core Location é gratuito ou pago, mas tem alguns frameworks da Apple para que você tenha acesso a eles, são tecnologias mais pesadas, você tem que pagar por isso. Então, são esses 99 dólares anuais que você pode estar pagando aí. Mas, para o que a gente vai fazer aqui, para que a maioria dos desenvolvedores que estão começando agora fazem, não é preciso criar essa conta paga. Basta você já poder testar o aplicativo no seu dispositivo e usar vários frameworks grátis que a Apple já nos disponibiliza. A gente vai estar usando alguns deles durante esse curso.
Depois vem a etapa de design, ou seja, você se registrou como desenvolvedor Apple, você já tem a ideia do seu aplicativo. Não vai direto para o Xcode. Tenta idealizar a sua ideia, seja no papel, seja um programa que vai facilitar você criar isso. Pensa nas telas que seu aplicativo vai ter, no fluxo de execução de todo o seu aplicativo. O usuário entra aqui, vai se registrar no aplicativo, vai poder logar, vai poder, sei lá, exibir tal informação, acessar uma imagem. Então, tudo isso você coloca antes no papel ou algum software aí que você tenha. E essa é parte da ideia. Você pega a ideia e coloca ela no papel. E aí sim você vai para a parte de desenvolvimento. E a parte de desenvolvimento ela é composta de basicamente 4 etapas. A primeira dela é... sim. Calma aí que acho que alguém entrou aqui. Só dar uma mutada aqui, eu já volto para ver quem é, beleza? Só um minutinho, deixa eu voltar aqui, pessoal. É que essa ferramenta ela tem uma coisinha um pouquinho chata. Quando alguém entra, o microfone fica desmutado. Já aconteceu isso comigo antes, mas a gente não sabe ainda como reverter isso. Mas assim que o pessoal entra, eu só vou dar uma parada aqui, mutar e depois eu volto a falar com vocês, beleza? Então tá. Pessoal, a parte de desenvolvimento ela é bem simples. Basicamente 4 etapas. A primeira, você pode decidir por onde você começa. O meu aplicativo vai ter que mexer, não sei, com tratamento de imagens. Então, qual a tecnologia que a Apple nos disponibiliza para trabalhar com imagens? Nós temos o Core Image, e a gente vai estar usando ele aqui no curso. Então, você pode usar o Core Image, então você já identificou qual a tecnologia que você tem que usar. Depois disso, você vai onde? Eu tenho que ir na documentação da Apple para eu estudar sobre essa tecnologia, certo? Muita coisa da Apple e várias outras linguagens, mas principalmente aqui Apple, iOS, você já tem muita coisa pronta. É aquela velha história, você não vai reinventar a roda, você vai usar aquilo que já está pronto. Então, se você já tem um método ou uma função, como vocês quiserem chamar, para, não sei, aplicar um filtro em uma imagem, você não vai reinventar todo esse processo de aplicar filtro. Você já tem isso pronto, você apenas estuda como utilizar isso no seu código e utiliza. Simples assim. Você não precisa reconstruir todo o processo, nada disso. Já tem pronto, e você só altera um detalhe ou outro. Os parâmetros que o método recebe, isso daí que a gente vai estar vendo ao longo do curso. E depois é o quê? Ver como você aplica isso na linguagem de programação, que agora é o Swift. E aliado a essa linguagem de programação, nós temos o Playground, que, como eu falei, é o local onde você vai poder estar testando código, estar testando alguma coisa que você não quer jogar direto no seu projeto. Você quer primeiro testar ali isolado, de forma rápida, legal, funcionou. Pronto, agora eu vou levar para o meu projeto, para talvez não interferir em alguma coisa e dar algum problema no meu projeto atual. Então eu testo no Playground e depois levo para o meu projeto. Depois que você fez toda a parte de desenvolvimento, seu aplicativo está pronto. Tem que começar a testar e debugar o seu código. Depurar, ver onde é que está acontecendo erros, como é que eu posso corrigi-los, buscar ajuda, pedir, pessoal, meu aplicativo aí já está em fase de teste, eu quero que vocês testem o máximo possível. E é uma parte importante, porque você vai ter muito mais dor de cabeça se chegar na App Store com algum defeito, o aplicativo ter que voltar para você mexer, ou ser publicado e ter alguma falha grave que o usuário vai mexer e acontecer algum problema. Então a parte de testes é importante, mas para quem aí está estudando computação na faculdade, deve saber que existe áreas específicas para testes de software, profissionais específicos em testar software, saber se está funcionando da forma correta ou não, para chegar no usuário final e estar funcionando perfeitamente e você ter menos dores de cabeça com manutenção. E depois a melhor parte de todas, que é quando o seu aplicativo já está na App Store, e aí o pessoal pode baixar, você coloca o preço do seu aplicativo, pode ter compras dentro do seu app, e aí, mil e uma maravilhas, só está certo de que seu aplicativo cumpre as normas, os padrões de desenvolvimento da Apple, tem as guidelines, a forma como você tem que criar as interfaces, como você tem que posicionar, por exemplo, os botões, os labels, as cores. Então, tudo isso a Apple especifica bem, por exemplo, uma imagem, a resolução que essa imagem tem que ter. Tem lá na documentação da Apple bonitinho, no iPhone 5S, é tal resolução, tantos pixels por tanto. E assim vai. Como é, por exemplo, a resolução do ícone do seu dispositivo, daquela imagem que aparece assim que seu aplicativo é lançado, sabe? Então, tudo isso a Apple especifica bem na hora que você está criando o seu aplicativo. Na hora de distribuir, está tudo certinho e não ocorrer problema algum.
Certo, pessoal? Alguma dúvida nessa parte? Eu vou ver aqui se vocês têm alguma dúvida. Tá dando uma olhada aqui no chat. Deixa eu ver aqui quem chegou aí aquela hora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, chegou, mas saiu. Mas se entrar aí de novo, a gente dá uma olhada. Acho que era ou alguma coisa assim. Mas ele voltando aí, a gente fala com ele, beleza? Varley dizendo aí que tá tudo ok. Bom, se tá tudo ok, então vamos prosseguir, pessoal. Lucas, qualquer dúvida aí também, que tá aí com a gente, se tiver, é só mandar aí que a gente tenta resolver aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Falar rapidamente aqui de Swift. Bom, Swift aí, para quem não sabe, nova linguagem de programação da Apple, pessoal. Ela veio para substituir o Objective-C há um pouquinho aí de longo prazo, mas já existem aplicações 100% Swift na App Store. Você já consegue construir apps com Swift puro, sem nada de Objective-C, publicá-los sem problema algum. Mas a realidade ainda é que algumas empresas, na hora de contratar o pessoal, requerem do candidato conhecimento em Objective-C, e isso vai demorar ainda um pouquinho para mudar. Mas a tendência é que Swift venha a dominar o mercado aí, que você consegue desenvolver, a gente vai ver aplicações muito mais rápidas, mais eficientes e com muito menos código. E você consegue ler aquilo depois e entender o que está se passando. Tá bom? Então é só uma questão das empresas, de todo mundo se habituar a essa nova forma de se programar, que é muito mais fácil que Swift traz para gente, tá bom? Bom, a primeira característica de Swift é que ela é uma linguagem bastante segura. Segura em que sentido? Em Objective-C nós tínhamos certas classes, como NSNumber, NSArray e outras, que podiam gerar erros inesperados no código. E, pelo menos eu sabia, tem uma galera que sabe, que era muito difícil de se trabalhar com essas classes em Objective-C. Elas davam uma série de problemas e você não sabia como contornar aquilo. E uma coisa interessante é que em Swift, a Apple não pegou o que existia em Objective-C e simplesmente jogou para Swift e deu uma carinha mais bonitinha para aquilo, não. Ela pegou e reestruturou toda a sintaxe do código, toda a linguagem em si. Ela criou estruturas novas, vocês podem ver que não é mais o NSString, é o string. Você ainda pode usar o NSString sem problemas, tá? Mas já tem um tipo específico de Swift que é o string. O NSNumber agora existe o int, double, float, bool. E o interessante é que em Swift agora você pode criar tipos de 3 formas diferentes, através de classes, estruturas e enumerações. Em Objective-C você só podia criar a partir de classes, assim como em Java. Você só pode criar um tipo novo em Java como? Através de classes. Para quem está estudando C, como é que você cria um tipo novo em C? Usando aquele struct, algo do tipo assim, não é? O que você faz? Você cria uma composição de tipos diferentes. Então você cria um novo tipo, que é uma composição de int, de double, e assim por diante. A gente vai ver que em Swift você pode criar diferentes tipos, por exemplo, um tipo que representa uma pessoa, um tipo que representa um cadastro de um usuário, usando classes, estruturas ou enumerações, e cada uma tem as suas particularidades. Então, só para deixar claro aqui que em Swift nós temos tipos específicos da linguagem, nós vamos procurar sempre estar usando eles, tá bom? Só para vocês verem aqui, o NSString em Objective-C era uma classe. O string em Swift é uma estrutura. Não é a mesma estrutura que a gente vê em C, que para quem aí estudou C. É algo completamente diferente. É muito parecido com uma classe, a diferença é que você não trabalha com herança, você não passa referência pelo seu código, você passa uma cópia dos valores. Tem todos esses detalhezinhos aí que na hora de implementar são importantes da gente estar sabendo. Beleza? Uma outra característica da linguagem é que ela é concisa e expressiva. Isso tudo para quê? Deixar o código cada vez mais legível, mais claro na hora de você passar para outra pessoa, na hora de você poder estar, por exemplo, estou desenvolvendo um projeto, semana que vem quero voltar nele. Você não precisa comentar muito para saber o que está acontecendo ali, porque a sintaxe ela já é bem clara e ela consegue expressar bem o que ela está querendo te dizer. E tudo isso, claro, em inglês. Então, por exemplo, aqui, uma estrutura que a gente vai estar vendo muito a partir da aula seguinte é uma estrutura de repetição que você pode estar usando para quê? Para repetir uma determinada instrução, um conjunto de instruções, várias vezes. No caso aqui, eu quero repetir ela 11 vezes, começando do 0 até o 10. Então, eu digo o seguinte, para um determinado valor, variando, ou seja, no intervalo de 0 a 10, eu quero realizar determinada instrução ou várias. Então, exemplifiquei ali aqui o que está querendo dizer nessa estrutura.
E esse valor aí, para quem está curioso, de onde que surgiu esse nome valor? O valor nada mais é do que uma constante temporária que vai existir durante a execução desse for. Tá? E você pode usar ela aqui dentro à vontade. E só para vocês estarem já se familiarizando, para quem não conhece programação ainda, com algumas nomenclaturas, com alguns nomes, tudo que fica entre colchetes não, entre chaves, não só em Swift, mas na programação, na maioria das linguagens, se chama escopo. Então, por exemplo, dentro desse escopo, a gente vai estar usando essa expressão aqui, dentro desse escopo, a gente vai poder realizar alguma instrução, tá bom? Certo. Deixa eu passar o slide aqui. Opa, parece que pulou direto. Deixa eu ver. Não tá indo? Calma aí, pessoal, que deu uma travada aqui. Só um minuto. Tá, voltou. Calma aí, pessoal. Meu Mac é um pouquinho antigo. Eu já digo para eles a configuração, para vocês a configuração do meu Mac. Vocês vão se espantar um pouquinho que ele é tipo de uns 6 anos atrás, tá? Mas vamos lá. Vamos que dá para estudar Swift aqui. Certo. Uma outra característica é que a linguagem ela é rápida. Rápida em que sentido? Qualquer aparelho, qualquer dispositivo da Apple, tanto o atual quanto o que ainda vai ser lançado, que a Apple ainda está idealizando, Swift ela já está atualizada para esses dispositivos. E comparada a algumas outras linguagens, principalmente aqui a Python, a Apple pegou um algoritmo de busca, onde ela busca, como está aqui, por 10 mil números inteiros em um grafo, tá? E ela vai buscando por esses 10 mil números, até encontrar todos. E ela viu que esse algoritmo rodava mais rápido em Swift, era 8,4 vezes mais rápido do que na versão 2.7 de Python, e 2,6 vezes mais rápida do que na sua antecessora, na linguagem antecessora, que era Objective-C. Então, realmente, Swift sofreu melhorias de performance comparado à sua linguagem anterior e algumas outras linguagens aí os programadores usam, tá? Então, ela realmente é uma linguagem mais rápida. A gente vai estar vendo o porquê disso ao longo do curso. Ela também é uma linguagem moderna. Em que sentido, pessoal? Botei aqui, ela é fruto de muitos anos de experiência da Apple. E a gente vai ver no histórico aqui, do contexto histórico de Swift, como ele surgiu e tal, que realmente a Apple pegou os melhores engenheiros em diferentes áreas, em diferentes linguagens. Então, pegou um grupo que era especializado em Python, outro grupo que manjava muito de Java, outro de Haskell, e juntou as melhores características dessas linguagens em uma só, que é a Swift. E aprimorou alguns conceitos e criou conceitos novos que a gente vai estar vendo aqui. E um deles é o conceito de optionals. A gente vai estar vendo que é uma abstração melhor do que se trabalhar com ponteiros em C. Vocês vão estar vendo por que isso. Então, vocês podem ver aqui o seguinte, para quem conhece aí paradigmas de programação, sabe que Java é uma linguagem orientada a objetos, Haskell é uma linguagem funcional, então C é uma linguagem estruturada. Então você já pode ter uma ideia que o Swift é o quê? O Swift é uma linguagem multiparadigma. Em Swift você pode programar orientado a objetos, você pode programar funcionalmente através das closures, e ela é uma linguagem que requer, às vezes, bastante de conhecimento de programação funcional, mas não é difícil, é muito fácil de se programar funcionalmente em Swift. Ou você pode programar estruturadamente também, sem problema algum. Tá? E a última característica aqui da linguagem é que ela é muito amada e popular por diversos desenvolvedores. Alguns meses após ela ter surgido, 2 meses depois, o Stack Overflow fez uma pesquisa com os desenvolvedores e viu nesse ano de 2015 que Swift era uma linguagem muito a mais amada e mais querida pelos desenvolvedores. Não é que os desenvolvedores ainda estão usando para criar suas aplicações, mas é um dos desenvolvedores que quer pôr muito as mãos para, sei lá, pegar uma aplicação de outra linguagem e trazer para Swift, ou criar uma aplicação do zero usando a linguagem. E ela não é só uma linguagem muito boa para você criar uma aplicação, desenvolver uma aplicação, é muito boa para ensinar programação. Diversas universidades nos Estados Unidos já estão ensinando programação para novas pessoas, para novos alunos, quem é leigo na área, usando Swift, usando Playground, mostrando conceitos de programação usando a linguagem, porque realmente é uma linguagem muito fácil de você aprender a programar. Bom, então resumindo aqui tudo, Swift é uma linguagem que torna o desenvolvimento mais rápido, natural e sólido. Então, com Swift, você consegue programar aí de forma muito mais rápida do que em Objective-C. Eu, particularmente, tentei estudar Objective-C. Antes de entrar na faculdade de programação, não sabia absolutamente nada
mas eu sabia que eu queria trabalhar em alguma coisa na parte tecnológica, então eu fui para a parte de computação, programação. E aí eu falei, pô, eu queria sempre desenvolver uma aplicação para iOS. Então eu tentei estudar Objective-C. Foi praticamente um mês de, como, não sei se foi o Lucas ou o outro aluno que disse aí que era uma tristeza tentar aprender Objective-C. Foi por isso que e foi exatamente por essa situação que eu passei. Eu não estava conseguindo entender absolutamente nada. Eu pegava livros na internet sobre Objective-C, tentava replicar o código, funcionava, mas eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo por ali. Quando veio Swift, uns 2 anos, 4 semestres que eu estava na faculdade, consegui pegar Swift tranquilamente e entender tudo que estava acontecendo. Nem quis mais tocar em Objective-C de novo. Desde então, nunca mais mexi com Objective-C aí faz o quê? 3 anos e meio, quase 4 anos, que eu nem chego perto de Objective-C. Só se eu tiver, por exemplo, que ver um framework que funciona em Objective-C que ainda não funciona em Swift, por exemplo. Certo? Dá agora para vocês aqui rapidamente o contexto histórico. Terminando isso daqui, a gente vai entrar na parte prática, tá bom? E aí eu volto para ver se vocês têm alguma dúvida, tá bom? É rapidinho aqui, eu já vejo se vocês têm alguma dúvida aí. 5 minutinhos e a gente está terminando essa parte. Bom, por que a Apple quis lançar uma nova linguagem ao invés de atualizar o Objective-C? Primeiro, o Objective-C era uma linguagem muito, muito antiga, pessoal. Era uma linguagem lá da década de 70. Eu botei aqui está 80 porque em 80 ela foi adotada por Steve Jobs na empresa Next. Quando ele saiu da Apple, ele fundou a Next. E ele adotou esse sistema na empresa na década de 80. Então você pode esperar aí que uns 10, 15 anos antes, ou seja, a década de 70, o Objective-C estava sendo idealizada. Então, ela era uma linguagem muito antiga. Já na década de 90, o que acontece? A Apple estava perdendo espaço no mercado para a Microsoft. O que a Apple fez? Quis o Steve Jobs de volta. Então a Apple foi lá, contratou o Steve Jobs de volta, ele voltou para a sua empresa, a qual ele tinha fundado, e a Apple vai lá e compra a Next. Em 2001, o Mac OS X, o primeiro Mac, o sistema operacional do Mac, ele é construído baseado no antigo sistema operacional da Next, que usava o que aqui? Objective-C. Tá? Em 2007, tem o lançamento do primeiro celular inteligente da Apple, primeiro smartphone da Apple, o iPhone. E nisso foi criado o sistema operacional da Apple para dispositivos móveis, o iOS, também baseado em Objective-C, criado em Objective-C. Em 2010, Swift secretamente, Steve Jobs e o grupo dele lá, de experts em desenvolvimento, criaram quem? Ninguém mais, ninguém menos que Swift. Começaram a desenvolver e 4 anos depois, o grande anúncio da Apple, ela lança o iOS 8 e a sua nova linguagem de programação que ninguém estava esperando. O pessoal levantou, aplaudiu de pé, ficaram um bom tempo lá, vamos dizer assim, de boca aberta, porque eu também estava assistindo aqui e não acreditei. Como assim? Uma linguagem de programação do nada, sabe? Você está ali de boa assistindo a apresentação, tá bom, vai ter iOS 8, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter celular, não sei o quê. Aí do nada, uma nova linguagem de programação. Tipo, do nada, pessoal. Então, assim, foi uma surpresa que ninguém estava esperando. Aí da noite para o dia, vários sites com conteúdo em Objective-C começaram a correr para se atualizar, começaram a estudar Swift. E foi uma correria durante esse mês, durante o mês lá que lançou Swift. E no nosso curso aqui da MobGeek não foi diferente. Um mês depois da linguagem ser lançada, a gente viu que tinha que começar esse curso com Swift. A gente não poderia trazer mais nada em Objective-C, porque Swift era uma linguagem fácil de ser estudada e a gente queria trazer isso quanto antes. Então, um mês depois da linguagem ser lançada, a gente já estava com esse curso daí pronto. Vários outros lugares também correram para atualizar material que estava em Objective-C para Swift. E é isso aí, a gente está querendo aprender o máximo que pode com essa linguagem. E só um detalhezinho aqui, pessoal. Se você tem código em Objective-C e acha que tem que abandonar ele, não precisa. Você pode continuar trabalhando com seu código em Objective-C em paralelo com Swift. Você pode fazer o que a gente chama de bridging. Você pode criar uma ponte dos seus arquivos que estão programados em Objective-C e criar
um bridge com os arquivos em Swift e fazer eles trabalharem em conjunto, beleza? Então, pessoal, essa é a hora aí que a gente vai para as perguntas, que a gente tem cerca de mais uma hora para a gente estar mexendo só em código, tá? Deixa eu ver aqui, Lucas falando que tá tudo certo, o Varley falando. Fui eu. Ah, sim, Varley. Sim, tinha sido você que tinha falado sobre. Nossa, até me fugiu a mente agora. Aquela hora que eu tinha mencionado você. Lucas mandando aqui. Antes de entrar na faculdade também eu li um pouco de Objective-C, mas não entendi nada e larguei também. Mesmo caso que eu e muitos outros programadores estavam começando. Eu tinha pego material, por exemplo, não querendo dizer que o material era ruim, o material era muito bom, do Big Nerd Ranch. Eu consegui, comprei o livro deles, comecei a estudar, mas era aquilo. O material deles, para quem já sabia um pouco de programação, era ótimo, mas eu não sabia absolutamente nada. O material deles realmente é muito bom na época em Objective-C. Varley falando, comentando aqui com a gente. Só me lembro de um post no Twitter de um dev famoso jogando livro de Objective-C no lixo. É, mas você está falando isso tipo assim que o Swift foi lançado ou quando ele tentou pegar para estudar? Porque vários professores meus da faculdade tentaram também pegar o Objective-C para criarem aplicações, sim, quando o Swift foi lançado, beleza. Mas, tipo, tinham professores meus que atrasaram os estudos deles em Objective-C porque simplesmente não tinham tempo de tentar estudar uma linguagem que era muito confusa. Tinha um professor meu falando que, por exemplo, para quem está familiarizado com funções, que comentou que em Objective-C você declarava uma função de uma forma, mas na hora de chamar uma forma completamente diferente. Para você criar um dicionário, era algo completamente difícil, tinha uma série de critérios que você tinha que seguir antes. Agora, criar um dicionário, criar métodos em Swift é a coisa mais fácil do mundo. Você olha assim, explica aqui para alguém que ainda está sei lá, no fundamental, na escola, fala, é assim que funciona uma função. Você passa isso aqui para ela, ela te retorna esses valores. Legal, é assim que funciona. Simples desse jeito. E depois você vê algumas particularidades de funções, como é que elas funcionam, mas no geral está sendo super fácil de aprender esses conceitos com Swift. Certo, pessoal? Renan, Qualquer pergunta? Renan, Certo, Marco? Manda só, aí. só para complementar aí, hoje eu vi uma expressão interessante sobre Objective-C. O cara falando que é uma linguagem orientada a colchetes, porque realmente, realmente para quem eu estava vendo um bate-papo justamente sobre Swift e Objective-C. O pessoal que tem o domínio do Objective-C, eles acham a linguagem, por incrível que pareça, clara, mas no Aham. sentido assim, de que os métodos eles são muito verbosos. Então depois que Isso. você aprende a ler a linguagem, você olha o método e você realmente entende o que ele faz, só de olhar o método, porque os métodos são muito descritivos. Só que por conta Sim. disso, as linhas de código ficam muito longas, né? E aí fica aquele negócio, você abre um colchete, alinha outro, fica realmente para quem está começando é desesperador, né? Você vê aquele código que parece ilegível. Sim, Mas exatamente. Uhum. exatamente. Mas o que o pessoal tem feito muito hoje é construir as aplicações novas em Swift, né? Aproveitar o legado em Objective-C, que muitas empresas têm frameworks internos que elas usam muito código e eles aproveitam esses frameworks porque o Swift consegue conversar com o Objective-C. Até eu vi falando que às vezes você precisa fazer algumas alterações no Objective-C para funcionar realmente bem essa integração, para você não ter que fazer muita adaptação depois no Swift. Né? Então, às vezes tem que mudar um pouco o código, mas são alterações pequenas. Então, eles mantêm o legado que eles já têm no Objective-C e as aplicações novas e até os recursos novos eles vão fazendo em Swift. E principalmente agora com o 2.0, o pessoal está querendo realmente abraçar mais o Swift e deixando o Objective-C de lado. Ou seja, é, já tem gente contratando as pessoas realmente com conhecimento em Swift, às vezes apenas só em Swift, mas o ideal é que a pessoa tenha conhecimento de Objective-C também, por conta dessas questões de integrações. Mas isso é uma coisa que com o tempo também o Swift vai acabar, esse legado vai acabar sendo portado também para Swift, ficando uma coisa menor, né? Mas só É isso realmente fazer essa mesmo. complementação.
Não, muito, muito bom. E outra coisa é que determinadas empresas, elas têm aquele medo. Nossa, a gente já tem tudo prontinho aqui, sabe? A gente já tem aquela receita de bolo que a gente fazia em Objective-C. A gente já tem tudo pronto. Então eles têm aquele medo de ir para o novo, de pegar a Swift, que realmente é uma linguagem fácil, e reimplementar o que eles têm. Às vezes nem seria tão difícil, mas eles têm aquele medo do novo. Muita gente tem isso, é normal do ser humano. Ter medo, nossa, a gente já tem tudo aqui pronto na nossa empresa. Sério que a gente vai ter que pegar e atualizar isso tudo agora? É uma boa. Mas tem empresas aí que estão com o pé atrás ainda, se muda ou não muda, mas a tendência é que daqui a alguns anos Swift vai dominar o mercado. Lucas Neves expondo aqui com a gente, não é exatamente uma dúvida para agora, mas tudo que aprendi até hoje era programação estruturada. Então, o que mais terei dúvidas no início são conceitos de orientação a objetos, provavelmente. Lucas, ó, programação orientada a objetos não é difícil, só tem alguns conceitos que você vai ter que estar vendo, que são, por exemplo, conceitos de objetos, é claro, classes, que é um modelo e você cria um objeto com base na sua classe, como se fosse um molde, conceito de encapsulamento, herança, você, por exemplo, ter um exemplo clássico, classe humano, e quem herda as características de humano pode ser masculino ou feminino, sabe, se é homem ou mulher. Então tem conceito de herança, não é difícil de aprender esses conceitos, mas quando eu comecei a estudar Swift, eu sabia muito pouco de programação estruturada, eu só sabia os conceitos, eu nunca tinha programado nada orientado a objeto, eu apenas sabia os conceitos, que eu aprendi em programação orientada a objetos 1 na faculdade, e eu também só tinha background de estruturada, C e pouquinho, mas muito pouco de C++. E C++ já era orientado a objetos. Mas eu só sabia programar de forma estruturada e sabia alguns conceitos de orientação a objetos. Mas Swift você vai ver que é super tranquilo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Onde eu quero partir agora para vocês é começar a botar a mão na massa, começar a ver código, alguns conceitos de Swift, mexendo em ninguém mais, ninguém menos que nosso querido Playground. Está sendo uma ferramenta usada por muitos cursos de programação online e muitas universidades ainda não no Brasil. Isso eu acho que vai levar um tempo aqui no Brasil. Mas no exterior, diversas universidades já estão usando o Playground para ensinar programação. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês criam um arquivo Playground, é bem simples, tá bom? Você vem aqui, abre o seu Xcode, esse daqui o meu é o 7.0, eu deixo as versões anteriores aqui, vocês podem fazer isso também sem problema. Então eu crio, na primeira opção ali, eu posso criar um arquivo Playground, vou dar um nome qualquer para ele, nossa aula 1. Vou salvar ele na minha área de trabalho, na minha mesa, melhor dizendo. Tá? Deixa eu só aumentar a letra aqui para vocês conseguirem estar visualizando melhor. Aqui, se vocês quiserem aumentar, mudar, por exemplo, colocar mais escuro. Eu vou botar aqui Presentation para vocês conseguirem visualizar o código aí um pouquinho maior, tá bom? Vou colocar para cá. E como vocês podem ver aqui, no Playground você tem basicamente duas telas. A primeira, vou até jogar aqui para vocês poderem ver melhor. A primeira tela, do lado esquerdo, é onde você vai estar digitando todo o seu código. E do lado direito é a parte dos resultados, é onde você vai estar tendo o output, as saídas do que você está digitando. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente criou uma variável chamada str. Poderia colocar qualquer nome aqui, variável texto, e recebe um texto. E um texto é caracterizado em Swift por estar entre aspas. Então, tudo que está entre aspas é uma string, é um tipo texto. Só comentando aqui isso daqui de antes, o import YKit é um framework que eu vou estar mostrando para vocês ao final da aula de hoje, para você criar interfaces gráficas em iOS. Então, ele tem uma série de elementos, por exemplo, UI label, que você pode colocar um texto para o usuário visualizar na tela, um label, sim. Um text field, que é uma caixa de texto, as views que você usa, as cenas do seu aplicativo, tudo isso daí está dentro desse framework que a gente vai estar usando ao longo do curso para criar as nossas interfaces gráficas no Xcode, tá? Só vou comentar aqui até a hora da gente usar ele. Para comentar, só dá esse //, você comenta o código. O que acontece é que ele não é compilado.
o compilador lê isso daqui, só que chegando aqui é que ele vai realmente executar o seu código. Então ele executa aqui e mostra para você o resultado. Tá? Uma coisa interessante aqui em Swift à primeira vista é o seguinte. Para quem vem de C, para quem vem de Java, você precisa, nessas linguagens, fazer o quê? Vocês estão vendo aqui, onde que eu disse o tipo dessa variável? Em lugar algum. Eu não disse que texto é do tipo string, porque em Swift ele já consegue inferir o texto automaticamente uma vez que você atribui um valor. Ele verifica qual tipo desse valor que você atribuiu e tenta inferir. Se você pressionar Option, a tecla aí do seu Mac, e clicar com o trackpad em cima de texto, vocês vão ver que texto é do tipo string. Tá? Mas nada impede de vocês chegarem aqui, ó, 2 pontos, dizer explicitamente que esse texto é do tipo string, tá? E não atribuir nada para ele. Então você está dizendo o quê? Que essa variável texto ela só pode armazenar valores do tipo string. E string é um tipo em Swift. Vou clicar aqui com Option de novo. E vocês vão ter mais informações acerca desse tipo. String ela é uma estrutura. O NSString de Objective-C eu falei que era uma classe. Estruturas em Swift, vocês só precisam saber por enquanto o seguinte. Você passa uma cópia dos seus valores. Tá? Eu já explico para vocês o que é passar uma cópia. É um conceito importante em Swift vocês estarem sabendo. E eu poderia chegar aqui depois, ó, texto recebe tal valor. Se você tenta fazer, se você tenta fazer só isso daqui, declarar a variável e atribuir um valor em C, em Java, ele vai chiar e vai pedir para você o seguinte: qual o tipo dessa variável? Você não declarou o tipo. Então ele pede para você dizer qual o tipo daquela variável que você está usando. O Swift consegue inferir. Se você, por exemplo, criou uma variável que armazena uma cor azul, você não precisa dizer o tipo, que é UIColor. O Swift já sabe, tá bom? Isso é bom em vários casos na prática que vocês vão estar vendo, quando, por exemplo, eu quero criar uma variável, mas eu não quero dizer o tipo dela. Eu quero que o método que vai retornar um determinado valor especifique o tipo dela na hora da atribuição. É um caso aí que a gente vai estar vendo. Certo? Então, uma das características interessantes do Swift é que ela consegue inferir os tipos das variáveis que você usa. Saindo do tipo string, quais outros tipos fundamentais que a gente chama de tipos fundamentais da linguagem? Que são tipo para representar número, para representar texto, representar ponto flutuante, que são números com casas decimais. E qual o conceito de tipo de dado? Primeiro, o que é um dado? O dado é uma informação que você tem. E dados você tem ao monte no mundo de hoje. Você vai na web, você tem dados sendo transmitidos de um lado para o outro aos montes. E tem muita informação preciosa ali. Então, a ideia de dado seria toda aquela informação. E como você consegue distinguir um tipo de informação da outra? Como é que no mundo real você diz o seguinte, ó, isso daqui é número, isso daqui é texto, isso daqui deixa eu ver, isso daqui é uma cor. Sei lá, esse outro objeto aqui, esse outro tipo, é um lápis. Eu quero representar um lápis no meu código, por exemplo. Então, tudo aquilo que você quer modelar do mundo real, você consegue modelar na programação. E tem vários tipos já prontos em Swift. Um deles aqui, por exemplo, número 1, é um tipo inteiro. Então, eu poderia criar aqui uma variável chamada número, que recebe 1. E número é do tipo int, que é a abreviação de inteiro. E int também é uma estrutura. Então, eu poderia criar com número com vírgula. Número decimal 2.5. E esse daqui automaticamente é do tipo double, tá? Mas o que aqui que eu posso estar mostrando para vocês? Deixa eu ver. Já mostrei o tipo string. Eu posso realizar operações em cima desses valores. Por exemplo, var, novo número, recebe número, que eu declarei lá em cima, mais 4. E você consegue acompanhar isso aqui na hora, o resultado do que está acontecendo. Claro que aqui é um caso simples, você consegue ver no próprio código tranquilamente, mas se fosse um algoritmo para você ordenar números e você quer saber como ele está funcionando no detalhe, Playground é o melhor lugar para isso. Você vai alterando ali e já vai vendo na hora. Ó, nessa situação eu tenho esse resultado de valores, nessa outra, esse outro resultado.
Então você tem duas opções. Você pode visualizar rapidamente através desse olho aqui, o Quick Look, o resultado, ou colocar ele debaixo da sua linha de código para poder estar visualizando melhor, tá? Então posso vir aqui, opa, deixar ele aí por enquanto e continuar programando, tá? Dito isso, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O pessoal de C aí, que está vendo C, a linguagem C, pode ter uma dúvida. Será que eu tenho tipo float em Swift? Você tem. Mas sempre que o Swift inferir uma variável do tipo com casa decimal, ele vai inferir como sendo double, porque double tem precisão maior que float. Tanto double quanto float é para representar números com vírgula. Só que double tem uma precisão maior. E o que significa ter uma precisão maior? Você consegue representar números com mais unidades após a vírgula. Você consegue armazenar números com maior capacidade. Beleza? Então você tem 2,567 ao infinito, sei lá quanto. É melhor você usar um double do que um float. Então por isso que o Swift ele já identifica como sendo double. Mas eu poderia chegar aqui explicitamente e dizer, ó, isso daqui é um float, tá? E mais uma coisinha aí, pessoal. Quem vem de C está muito familiarizado com qual termo? Tipos primitivos. Em C e Java, nós ainda trabalhamos com tipos primitivos. E quais são esses tipos primitivos? São aqueles tipos, por exemplo, o tipo char, que representa caracteres com C minúsculo, tá? O float era com F minúsculo. Para quê? Você dizer o seguinte, ó, eu estou criando uma variável com casas decimais que é do tipo float, com F minúsculo. Isso quer dizer o seguinte, que na memória da minha aplicação, na memória do meu computador, na memória do meu dispositivo, eu estou dizendo que essa variável ela ocupa um espaço fixo. Vão ser tantos bytes, por exemplo. Então, você podia trabalhar com tipos primitivos, você só pode trabalhar com tipos primitivos em C. Em Java você tem aquela opção. Você pode usar o quê? Em Java isso, tá? Em Java você poderia usar o int para representar inteiro com i minúsculo, ou integer, que era uma classe para você criar um número inteiro e você tinha várias propriedades e métodos que você poderia usar, vários atributos, melhor dizendo, para você poder estar alterando algumas características desse número inteiro. Então, nesse caso aqui em Java, você tinha um espaço fixo na memória para representar, acho que eram 64 bits, não, como é que era? 8 bytes, eu acho, para você estar representando o número inteiro, era fixo, e o integer que tinha um valor variado, porque você poderia armazenar o inteiro nessa classe, e você tinha uma série de, vamos dizer, funcionalidades, de propriedades e métodos que você poderia estar utilizando para acrescentar características nesse número inteiro. Você também tinha, por exemplo, o tipo string, e aí você tinha propriedades de string que eram o quê? Você sabia o tamanho daquela string, a quantidade de caracteres que ela tinha, e aí você tinha length, que era para saber o tamanho. Então essa era a diferença básica aí, para quem está em dúvida do que é orientação a objetos, só uma introdução aqui. Em Java você poderia criar uma cadeia de caracteres, e aí você tinha uma string, ou você usava a classe string para criar um texto. E isso era uma classe, e esse era o tipo primitivo, que era 1 byte na memória, se não me engano, para representar apenas uma letra. E com string você representava uma sequência de caracteres, e isso não tinha um espaço fixo na memória. Então essa é basicamente a diferença entre tipos primitivos em C, que você usa na programação estruturada, e esses tipos, vamos dizer, customizados, que são as classes. Em Swift nós temos classes, estruturas e numerações, como eu falei no início. Tá? Certo. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Tem mais um tipo aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o bool. O bool, para quem não sabe, ele representa verdadeiro e falso. Então, por exemplo, você quer representar estado no seu aplicativo. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo da luz, mas eu pensei em um aqui diferente. Tem um aplicativo que eu estou fazendo aqui, que ele trabalha com o login do usuário. E eu quero representar 2 estados nesse aplicativo. Eu quero saber se o usuário está logado ou se ele está offline, se ele deslogou ou se ele está deslogado. O que eu faço? Eu crio uma variável chamada está logado, do tipo bool. Em determinado momento eu posso chegar e dizer o seguinte:
está logado, recebe verdadeiro. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, o usuário está logado, se ele estiver logado, eu quero pegar todas as informações de login dele e fazer alguma coisa. Se não, se ele estiver deslogado, eu quero, não sei, pedir para ele logar, eu quero dizer o seguinte, ó, você não pode realizar essa determinada ação se você não estiver logado, então, por favor, logue na sua conta. Mais ou menos essa é a ideia, tá? Em Swift você vai ver muita coisa com essa nomenclatura aqui. Em vez do estar, vai ter um is atrás, para a maioria das variáveis, das propriedades que representam estados. Então, por exemplo, is logged in, alguma coisa do tipo, sabe? E você vai ter muito disso aqui no seu código. Por exemplo, no tipo string, nós temos a propriedade isEmpty, que você usa para saber se aquela cadeia de caracteres, se aquela variável possui uma sequência de caracteres ou se ela está vazia. Simples assim. Em C, você tinha que criar uma função, você tinha que criar um algoritmo para percorrer os caracteres para saber a quantidade. E em Swift você usa uma propriedade chamada count, ele já te retorna a quantidade de caracteres que tem ali. Por exemplo, variável, texto que recebe... já tem texto ali em cima, vamos usar aquele exemplo mesmo. Texto, e através do dot syntax, tá? O que é o dot syntax? É um ponto, você dá um ponto depois da variável de um determinado tipo, e você tem uma série de propriedades e métodos que você pode usar. Eu vou sempre estar frisando com vocês o conceito de propriedades, métodos e inicializadores. Só para vocês já terem uma noção do que é isso, como que você diferencia uma propriedade de um método? Primeiro, métodos, eles sempre terminam com abre e fecha parênteses, tá? E toda propriedade é só um nome, tá? Um nome de uma variável. Uma propriedade nada mais é do que uma variável ou constante, tá? Então eu poderia chegar aqui e dizer o seguinte, ó, texto.characters, na verdade acho que já tem count aqui direto, texto.count, será? Acho que não, tem que acessar primeiro characters, e aí dentro de characters, essa foi uma mudança do Swift 2.0. Eu quero saber a quantidade de caracteres dessa string. E ele vem aqui e diz, ó, tem 17 caracteres contando com espaço em branco. Simples e rápido. Então você quer saber no seu código, pô, será que o texto que o usuário digitou no text field está vazio? Eu poderia chegar aqui e fazer o seguinte, texto.characters.isEmpty. E aí ele retorna verdadeiro ou falso. Falso, por quê? Ele tem 17 caracteres ali. Bem simples e rápido de você testar essas coisas. Em C você tinha que criar diversos algoritmos diferentes para realizar uma operação de ver quantos elementos eu tenho nesse vetor. Aqui a gente vai chamar de array, tá bom? Bem simples assim, pessoal. E mais uma coisa, será que tem mais alguma coisa que eu queria falar com vocês? Eu acho que não, pessoal. Vou ver aqui se eu lembro. Enquanto isso, pessoal, alguma dúvida aí? Deixa eu entrar aqui na ferramenta para ver. Vamos lá. Varley. Deixa eu ver aqui, é ele mesmo? Sim, Varley comentando com a gente. Travou bastante nessa parte do booleano. Certo, Varley. Agora, a transmissão está melhor? Está conseguindo me ouvir bem? Só manda um sim aí, que Renan, eu eles fico... que agora tá. Maravilha. O que eu falei do bool aqui foi bem rápido. Foi o seguinte, o bool você pode representar dois estados, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em um aplicativo que lida com login de usuário, eu quero saber se ele está logado ou não. Então eu crio uma variável que no caso se chama está logado. E aí eu vejo, se logado for verdadeiro, eu faço esses procedimentos. Se estiver falso, eu peço para ele logar ou alguma outra coisa. Tá bom? Então é mais ou menos isso aí sobre a variável booleana. Você usa esse tipo bool simplesmente para mudar estados de alguma coisa no seu aplicativo. Uma coisa aqui que ficou faltando eu falar para vocês, eu lembrei agora, é sobre constantes. Vou voltar aqui e declarar o seguinte, let, deixa eu ver, valor constante recebe, não, valor constante não, fica uma coisa muito abstrata, deixa eu ver, let temperatura ideal. Vamos dizer que a temperatura ideal fosse 30. 30 não, sei lá, 25.
A temperatura ideal que a minha aplicação deveria verificar em determinado local deve ser sempre 25. Essa tem que ser sempre a temperatura ideal. Então, esse é um valor que eu nunca quero modificar. Eu não quero, de repente, chegar no meu código sem querer e fazer o seguinte, ó, temperatura ideal recebe 26. Ele nem vai permitir, por quê? Ele vai dar um alerta falando, ó, um aviso falando que isso daqui é uma constante. Vai sugerir a gente mudar para var. Só que eu nem queria fazer isso, mas eu posso mudar, ele para de dar erro. Então eu volto para let, não permito trocar, porque eu só quero, é uma constante, é como se fosse a constante π da matemática, que é 3,14 ao infinito e além. Não lembro os outros números. 3,14 é uma constante. Em Java, se não me engano, você declarava a constante da seguinte forma, você colocava a palavra reservada final, eu acho. E aí você não poderia alterar o valor daquela variável, mas ela não era uma constante, ela continuava sendo uma variável. A diferença é que você disse que o valor dela não poderia ser alterado. Em Swift, não. Você pode criar variáveis e criar constantes no seu código, beleza? Então, sempre que você criar uma variável no seu aplicativo e você nunca alterar o valor dela, Swift vai dizer para você, tem certeza que você não quer alterar para constante? Você nunca alterou o valor dela. Então, o ambiente de desenvolvimento Xcode é inteligente até esse ponto. Ele consegue sugerir, vamos dizer assim, coisas inteligentes no código para melhorar a forma com que você está programando ou estruturando algum pensamento, resolvendo algum problema, tá bom? Certo, então era isso daí que eu queria falar com vocês sobre tipos de dados fundamentais. E eu queria passar um pouquinho agora para alguns tipos que eu chamo de tipos mais complexos. E eu falo mais complexo porque em C, as pessoas falavam muito isso comigo, ó, agora vamos criar um tipo complexo que vai ser não sei qual, porque ele vai ser uma composição de valores diferentes. Só que vamos entender por tipo complexo em Swift alguns tipos customizados que a Apple criou, que são específicos de determinados frameworks. Um deles, por exemplo, é a cor. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma constante que se chama cor, tá? Vou botar no inglês para ficar mais bonitinho, color, que recebe, vamos lá, UI Color é um tipo em Swift do framework, olha, ele não está deixando eu usar, porque eu comentei o import do UIKit, então eu vou descomentar. Agora eu posso usar todos os métodos, propriedades, tipos, tudo que está especificado dentro desse framework. Então eu vou usar o tipo UIColor, vou dar aquele nosso .syntax e vou escolher uma cor já pronta, que a Apple já fornece para a gente através desse tipo. Quero usar o Green Color. Ele já autocompleta para a gente, é só você dar um tab, ele já autocompleta aí. O que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele já está retornando uma cor verde pronta para a gente. Tá? E aqui vocês podem ver no Playground mais informações acerca desse valor que a gente acabou de criar. Então aqui uma cor verde, tá bom? Ele dá aqui ele usa o sistema RGB, então ele dá aqui o vermelho, o verde e o azul, a intensidade de cada um para formar essa cor. Ou você pode colocar ela abaixo do seu código. Se eu só voltar aqui, pá. E tem outras, isso daqui que a gente usou se chama método. Deixa eu tentar tirar isso daqui. Tem que vir aqui no X e ele tira do código. Isso daqui que eu usei é um método, tá? Lembra tudo que eu falei entre parênteses é um método. O que significa utilizar um método na linguagem? Um método nada mais é do que uma funcionalidade de um determinado tipo. Então você está dizendo que o UIColor ele tem uma funcionalidade que é o quê? Fornecer uma cor verde para o usuário. Uma propriedade é algo diferente. Por exemplo, a propriedade characters de texto é para representar uma característica do tipo. Então, o tipo string ele tem uma propriedade chamada characters que representa uma característica desse tipo, que é o quê? A quantidade de caracteres, os caracteres desse texto. Tem outro que é a propriedade exempt, que vai nos retornar apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Então isso nos representa o quê? As características de um determinado tipo. E os métodos são as funcionalidades que aquele tipo pode executar no seu aplicativo, tá? Então o que eu fiz aqui? O que esse método faz é o quê? Vamos ver aqui. Cliquei com Option e ele diz o seguinte, ó, esse método, tá? Ele nos retorna o quê?
um valor do tipo UIColor. Então aqui no tipo de retorno, a gente chama de tipo de retorno, tudo que está após essa setinha é tipo de retorno. É tudo aquilo que, após terminar de executar esse método, ele vai nos retornar uma cor, um valor do tipo UIColor. A gente não tem detalhes sobre a implementação desse método, sobre como o código dele está estruturado, porque o Swift ainda não tem seu código aberto. Ela pretende abrir final desse ano, início do ano que vem, a gente vai poder ver como esse método foi implementado. Mas nós só precisamos ter a seguinte informação acerca da Apple. Na documentação dela diz o seguinte, ó, a descrição desse método. Esse método daqui que você está usando, ele retorna um objeto. Vocês podem, sempre que eu falar um objeto, pensa o seguinte, valor. Tá? Então, sempre que eu falar objeto, pessoal, que vem estruturado é um valor, tá? Que a gente vai estar utilizando no código. Nesse caso aqui, ele retorna um valor, que é um valor RGB, para representar uma cor com essas intensidades aqui, que é a cor verde. E nos retorna um valor do tipo UIColor. E aqui Swift inferiu o tipo para a gente, color é do tipo UIColor. A partir desse momento, se isso daqui for uma variável, eu só posso atribuir a cor, a color, a valores, ou seja, objetos, instâncias. Instância, objeto, valor, é tudo a mesma coisa, tá bom, pessoal? Você pode atribuir apenas valores do tipo UIColor para essa cor, tá bom? E daí em diante nós temos outros tipos, por exemplo, deixa eu ver aqui, o tipo UIImage, que representa imagem, tá? A gente vai estar usando também durante desenvolvendo o aplicativo para importar imagens para o nosso código. E quando eu aperto aqui o abre parênteses, olha uma porção de inicializadores que ele forneceu para a gente. O que é o inicializador? O inicializador é uma forma de você preparar um valor para ser usado pela primeira vez no seu código. Se você chega aqui e diz o seguinte, ó, UIImage, legal, UIImage é o tipo, mas nesse momento eu não consigo usar o UIImage para nada no meu código. E o UIImage, vocês vão ver aqui, ele é uma classe, e uma classe nada mais é do que um molde. A partir dessa classe você vai criar vários objetos, vários valores dessa classe, tá? Que essa classe representa. Então, eu tenho o UIImage aqui, por si só ele não faz nada. O que eu preciso fazer? Inicializar ele. Então, eu abro parênteses e espero ele me sugerir aqui todos os inicializadores que a documentação da Apple, que o framework UIQt nos fornece através desse tipo. Então, vou escolher aqui o inicializador mais fácil, que é o named. O named só te pede uma coisa. Eu quero uma string com o nome do arquivo que representa a sua imagem. Eu não importei nenhum arquivo agora, mas vocês vão ver ao longo do curso, logo na próxima aula, que a gente vai importar aqui uma imagem .jpg ou png, qualquer tipo de imagem. E informando essa string, ele verifica se você colocou algum valor, alguma imagem nesse seu projeto Playground. Se tiver, ele lê essa string, confirma que tem e cria um objeto, um valor do tipo UIImage, e agora você pode usar esse UIImage pelo seu código à vontade, desde que você tenha criado uma variável e armazenado esse valor nessa variável. Então, qual a finalidade da gente criar variáveis ou constantes no nosso código? É poder carregar um determinado valor durante toda a execução do nosso aplicativo até alguma parte dele, tá bom? Vocês podem acabar perguntando aí o que é esse new. Esse new a gente vai ver, se não me engano, a partir da próxima aula, o conceito de optionals. Optionals, já vou adiantar para você, uma forma em Swift de você dizer o seguinte, ó, essa variável que eu criei aqui, ela pode ter um valor, mas em determinado momento ela pode ficar vazia, sem valor algum. E um caso prático disso, eu sempre dou esse exemplo, de uma agenda eletrônica. Vamos dizer que você está criando um aplicativo que é uma agenda eletrônica. E tem dois campos obrigatórios, que é nome e telefone. Esses campos o usuário tem que fornecer. E o campo celular é opcional. Então, na hora que você for verificar se o usuário tem ou não celular, você vai ter que fazer algumas verificações que a gente vai ver a partir da próxima aula, que é, por exemplo, acho que na próxima, se não na terceira, que é, por exemplo, se essa variável tiver algum valor, pegue esse valor e vamos utilizar ele de alguma forma no nosso código. Se não tiver, nem usa, porque eu já sei que a pessoa não informou celular, tá? Então, se tem new,
aqui a variável, ó, imagem do tipo UIImage, ponto de interrogação. Quer dizer o seguinte, é um tipo opcional. Eu estou nessa primeira aula falando sobre bastante conceitos diferentes que nós temos em Swift, para vocês, quando forem reassistir, passar por cada conceito, cada nome aqui que eu falei, poder ir pegando o livro da Apple, dando uma olhada no que é, pesquisando em fórum na internet, trazendo as dúvidas para a gente, tá? No Facebook, na comunidade que eu vou estar passando para vocês aqui. Então tem muito conceito interessante e optionals poupa muito tempo da nossa vida, porque em determinado momento a gente só quer chegar no código e perguntar o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, usuário logou. Eu quero saber qual o e-mail dele, então o e-mail vai ser um opcional, porque se o e-mail não tiver nenhum valor, eu sei que ele não está logado. Se tiver algum valor, eu sei que ele está logado, então eu pego o e-mail e trato ele no meu código, tá? Então, pessoal, sobre Playground, alguns conceitos iniciais que eu queria passar para vocês do Xcode é isso, tá? Agora do Xcode não, do Playground, eu vou passar agora para o Xcode, mas antes, aquele momento de dúvidas, vocês têm alguma dúvida aí, seja comparando C, Java com Objective-C, eu já falando besteira, comparando com Swift, tá? Podem perguntar aí, tá bom? Tem muitos alunos aqui sempre vêm e perguntam, fazem comparações com linguagens que eles já conhecem, perguntando assim, bom, em C Sharp, propriedades funcionam dessa forma. Em Swift é a mesma coisa? E aí eu venho aqui e mostro, em Swift você faz assim. É isso daqui que você estava perguntando? Então, se vocês tiverem alguma comparação de Python, como o Varley mostrei agora, veio Python aqui na mente que o Varley compartilhou aí. Se vocês tiverem alguma comparação, por exemplo, estou programando em C. Acabei de ver esse conceito em C e quero saber se tem em Swift. Chega aqui, pergunta pra gente, vai no livro da Apple, dá uma olhada. A gente está aqui para ajudar. Varley falando, para mim está bem tranquilo, como você disse, parece bem com Python. Sim, você vai ver o for in, que a gente vai estar vendo na aula seguinte. É uma estrutura bem parecida em Python. Tem um valor aqui que eu queria mostrar para vocês já desde essa primeira aula, que é o range. Por exemplo, 0 até 10 é um tipo range. Esse operador range ele cria um intervalo de 0 a 10 para você usar na sua aplicação. Em Python é um pouquinho mais complicado de você fazer. Você tem que dizer em Python, se não me engano, range, abre e fecha parênteses e especificar um intervalo ali dentro. Aqui, usando esse operador, 3 pontos, você já cria um intervalo e pode perguntar o seguinte, esse valor que eu estou usando está dentro desse intervalo? Se tiver, faz isso, se não, faz aquilo. A gente vai estar vendo esse se e se não, essas estruturas de repetição, essas estruturas condicionais a partir da próxima aula. Lucas falando com a gente. Se você quiser atribuir um valor decimal, como 0,5 a variável número, vai dar problema? Já que foi atribuído int a ele? Sim, vai dar problema porque eu disse que int é um número inteiro. Então, eu tenho algumas opções no meu código. Eu posso chegar e fazer o seguinte, número. Isso só foi possível a partir do Swift 2.0, que é essa última versão. Swift 2.0 trouxe muitas melhorias para a gente. Uma delas, a mais simples, foi essa daqui. Número recebe o seguinte. Int, abre e fecha parênteses, número decimal. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu estou pegando o número decimal que vale 2.5, estou passando como parâmetro para inteiro. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que ele transforme esse 2.5 ou para 2 ou para 3. No caso aqui, eu acho que ele está truncando. Truncando é você jogar o valor mais para baixo. Deixa eu ver se eu botar 2.6, o que ele vai fazer. 2.6 continua sendo 2. Ele sempre trunca o valor, ele joga o mais para baixo possível. Então, se você transforma ele inteiro, número decimal para inteiro, ele transforma inteiro e consegue realizar essa atribuição. Agora, número vale 2 ao invés de 1, tá bom? Se você chega aqui direto e coloca número decimal, tá? Deixa eu ver. Ele vai chiar, ele não vai nem permitir. Porque está falando que você está tentando atribuir um valor do tipo float a uma variável cujos valores que devem ser armazenados nela são do tipo
inteiro, tá? E algo interessante para vocês verem a utilidade de optionals é o seguinte: a gente sabe que é possível transformar todo inteiro ou todo número decimal para string. A gente consegue transformar um para texto tranquilamente. Agora, será que o oposto é verdadeiro? Se eu quiser transformar um para inteiro, sempre vai dar certo? Se nessa string eu tivesse um S aqui, acho que ia dar erro. Só que em Swift 2.0 tem uma forma fácil de a gente fazer isso. Vamos dizer que eu tenho uma variável texto, texto não, valor texto que recebe 1. Eu chego aqui e digo o seguinte, ó, número, 1 não, 10. Eu digo aqui que número recebe int, tá? Valor texto, beleza? Primeiro de tudo, ele não vai permitir a gente atribuir isso daqui, porque ele vai retornar um valor opcional, certo? Por quê? Para qualquer caractere que seja entre 0 e 9, ele consegue converter. Se eu coloco um S aqui, ele vai retornar nulo. Então a gente vai ver um conceito que se chama forçar o desempacotamento nas próximas aulas. Então vem aqui e extrai o valor. E aí eu posso atribuir a número. Só o que acontece se, por exemplo, aqui tem número, então ele vai conseguir extrair. Vamos ver aqui. Só esperar ele estar carregando. Às vezes demora, não é nem por causa do Playground, é por causa do meu Mac mesmo. Vocês podem estar pesquisando a configuração do meu Mac, ele é um MacBook White, que saiu de linha quando eu fui comprar há 5 anos atrás. Dual Core, com 2 GB de RAM, e que está funcionando até hoje, com a última versão do sistema operacional, por incrível que pareça. Tá. Ele converteu aqui perfeitamente, mas se eu coloco um S, que é um texto, ele não consegue converter. Eu ainda forcei desempacotamento. Isso daqui daria um crash durante o desenvolvimento aqui. Eu não poderia fazer isso. Então a gente vai ver que tem uma série de... Uma série não, porque é só uma verificação que a gente faz para perguntar. Esse valor texto, ele tem um valor? Ou será que ele retorna nulo? Se ele retornar um valor, ou seja, se ele conseguiu converter, nesse caso aqui, texto para inteiro ou para double, eu quero utilizar esse valor. Se não, eu já sei que deu erro e eu vou tratar esse erro no meu código, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O Varley compartilhando aqui, fiquei curioso a questão de receber entrada e printar. Certo, receber entrada em Swift, a gente vai fazer isso no Xcode, no desenvolvimento do aplicativo, onde a gente vai dizer para o usuário o seguinte, ó, eu botei uma caixa de texto aqui na interface para o usuário. Eu quero que o usuário digite um texto ali e pegue ele para utilizar no aplicativo. E ainda não disse para vocês qual vai ser o aplicativo que a gente vai estar construindo. A gente vai criar um aplicativo com 2 telas, para vocês justamente verem como você passa informação de uma tela para outra, quando uma tela mudar. Vai ser um aplicativo onde a gente vai estar trabalhando com 2 imagens diferentes. A gente vai ver como a gente escolhe qual imagem carregar na interface para o usuário. A gente vai estar aplicando um filtro nessa imagem, como, por exemplo, uma versão muito pequena do Instagram, que você pode aplicar um filtro sobre uma imagem. A gente vai replicar isso aqui. A gente vai pegar uma imagem, aplicar um filtro sobre ela. Beleza? E é isso que a gente vai estar fazendo no nosso aplicativo. A gente vai colocar uma caixa de texto para dizer para o usuário, diz a intensidade com a qual você quer aplicar o filtro com o valor de 0 a 1. 0,5, 0,8. A gente vai pegar esse valor dessa caixa de texto e tratar no nosso app. E é mais ou menos isso aí que a gente vai fazer, tá bom? Em C, eu acho que você está perguntando isso por causa do scanf de C, não é? Porque em C você tem o scanf para você ler um valor que o usuário digitar no console, na prompt de comando. É aquela tela preta e branca, então você pega o input do usuário no console, importa ele no aplicativo, então no scanf você diz qual a variável a qual você quer atribuir aquele valor, algo bem ilegível, eu diria agora, porque scanf, aí você coloca a formatação com que você quer que o usuário digite, e do lado, vírgula, a variável com a qual você quer armazenar aquele valor, endereço ao invés de... Era uma embolação só.
para mim agora, que eu nem lembro direito como é que fazia. E depois tem o fprintf, ou printf, né? Não lembro, que você usava para printar o valor de uma determinada variável. Aqui em Swift a gente tem o print. Sim. O scanf era curioso. Eu lembro que uma vez na faculdade eu tive que ler um arquivo texto em C, e foi uma dor de cabeça completa. Eu tive que usar o fscanf para arquivo, aí tinha que abrir o arquivo, tomar cuidado para não inicializar na posição errada, começar a contar toda vez que eu pulava uma linha, armazenar no scanf era algo bizarro. Mas no Swift é tranquilo fazer essas coisas, tá? Certo, pessoal, qualquer dúvida manda aí. Eu só vou dar uma. A gente tem mais uns 5, 10 minutos aí, só para dar uma palhinha para vocês do ambiente de desenvolvimento da Apple. Ah, fazer com que vocês se familiarizem com ele, com as principais coisas que a gente usa. Então, eu vou criar um projeto aqui. Vou criar um Single View Application, que é o mesmo que a gente vai estar usando. O que é um Single View Application? Quando a gente cria um Single View Application, ele já nos fornece um aplicativo com uma única tela, vazio, com uma única tela e com 3 arquivos pré-configurados que a gente vai poder estar usando na nossa aplicação de ponto de partida. É um template. Como eu disse, é o ponto de partida do seu aplicativo. Você não precisa configurar tudo do zero. Ele já te dá um local para você começar a programar. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente a mentalidade que vocês vão ter que estar tendo a partir de agora na hora de começar um projeto. Por onde que vocês vão ter que começar no código para mostrar algo na interface, começar as iterações. Então, eu vou criar aqui o Product Name, que vai ser o nome do meu aplicativo. Vou colocar aqui, já que vai ser o aplicativo, não é o aplicativo ainda que a gente vai estar construindo, então vou colocar aqui nosso primeiro app. Vou colocar aqui que ele não usa Cordeira. Cordeira é uma tecnologia para você persistir dados na aplicação. O que é persistir dados? É quando, por exemplo, o usuário desliga o aplicativo, tira ele do multitasking, por exemplo, do multitarefa, você não quer perder informação quando o usuário fechou o seu aplicativo. Então você persiste os dados no banco de dados internos do teu aplicativo. A gente não vai precisar estar usando isso daqui por enquanto, tá? No outro curso que a gente trata a fundo como o Cordeiro funciona. Mas a princípio vocês não precisam saber muito a fundo sobre isso. Mas é uma tecnologia importante que vocês podem estar vendo aí para o futuro de estar usando, tá bom? Então eu vou salvar ele na minha mesa, como eu fiz com o Playground. Tá, aqui agora nosso ambiente de desenvolvimento está setado. Aqui ele traz todas as informações acerca do nosso app, tá? Do lado esquerdo nós temos a aba que nós chamamos de Project Navigator. É a aba onde vão estar todos os arquivos relacionados ao nosso projeto. Beleza? Então, o primeiro deles é o App Delegate. Vou botar assim mesmo, deixa eu só fechar isso daqui. O App Delegate, a gente não vai estar utilizando ele no aplicativo, mas só para vocês saberem por que ele existe. O App Delegate ele é responsável por gerenciar as informações que, vamos dizer assim, transitam no seu app, as configurações gerais do seu app. Então, por exemplo, temos um método aqui que se chama Application Did Enter Background, ou seja, se a sua aplicação está rodando em plano de fundo, por exemplo, se tem uma outra aplicação rodando na frente dela, se o usuário apertou o home button e ela está ali no background, você quer fazer alguma coisa? Você quer salvar alguma informação importante? Você faz aqui dentro do seu aplicativo. São informações gerais do seu aplicativo e não específicas de uma cena. Por exemplo, seu aplicativo tem 10 cenas. A gente vai ver que para cada cena a gente tem um arquivo para trabalhar essa cena. O App Delegate não. O App Delegate são informações gerais da sua aplicação. Tem um que eu estou usando em um aplicativo que eu estou fazendo, que é o... Deixa eu ver aqui. Application will enter foreground, não. Como é que é? Não, esse daqui. Application will resign activity. Ou seja, quando o usuário tirar o aplicativo do multitasking, eu quero que antes que ele saia, eu quero identificar aqui dentro se o usuário estava logado ou não. Se ele estiver logado, eu quero salvar, ou seja, persistir a seguinte informação. Olha só, o usuário estava logado. Porque quando ele voltar no aplicativo, eu quero mostrar essa informação para ele. As informações prévias de tipo,
nickname do usuário, foto, porque ele estava logado quando saiu. Eu não quero que quando ele volte no aplicativo ele tenha que relogar. Então, esse método foi importante para mim no desenvolvimento desse app, porque eu precisava saber, olha, o usuário tirou o aplicativo do multitasking, fechou o app. Quando ele voltar, eu quero saber se ele estava logado ou não, para eu poder recarregar as informações dele, sem ter que pedir, ó, por favor, você saiu do aplicativo, reloga aí, que é algo muito chato de se fazer. Por acaso, quando você fecha o Facebook, você precisa relogar nele? Não. Ele usa quase a mesma estratégia. Você não precisa, você só precisa relogar se você desloga da sua conta. E essa é a intenção. O segundo arquivo é um arquivo view controller. Vocês podem ver aqui o termo view. Então eu já vou partir aqui para o nosso terceiro arquivo, que é a storyboard. A storyboard é algo incrível que vocês vão estar usando para construir a interface gráfica do seu app. Você não precisa fazer nada direto no código. Você começa a construir sua interface gráfica aqui. E tudo que você precisar ligar no código, você arrasta daqui para o seu código. Se eu preciso dizer que um determinado botão vai executar uma ação, eu linko esse botão no meu código, a gente vai estar vendo tudo isso, e digo que dentro do método da ação desse botão, eu quero fazer uma determinada coisa quando o usuário clicar. Então vocês podem ver aqui, ó, View Controller, olha o nome, View Controller. E aqui, View Controller. Ou seja, esse arquivo é responsável por gerenciar as informações daquela cena. Se eu crio uma outra cena, eu preciso criar um novo arquivo aqui em File, da mesma forma desse, para dizer o seguinte, ó, essa minha outra view vai utilizar as informações que estão nesse meu outro arquivo de View Controller. Então, por exemplo, View Controller inicial, que poderia ser esse, eu trocaria o nome aqui para View Controller inicial, e o outro View Controller secundário. E é mais ou menos o que a gente vai estar fazendo aqui. Isso já nos proporciona o quê? Um código, uma aplicação bem modularizada. Esse é um conceito importante de programação porque seu código não fica exprimido em um lugar só. Em C, o que a gente faz? A gente joga tudo por aquele int main ou void main void, sabe? Você joga tudo ali para dentro e faz tudo ali. Ou você cria arquivos headers, e aí cria um monte de coisa desnecessária que a gente tem que fazer no Objective-C também. Aqui não, aqui você tem um único arquivo que você pode estar usando ele para dizer tudo o que vai acontecer naquela cena. Então, tudo você coloca aqui responsável por essa cena. Você não precisa se preocupar com informações de outra cena. Tá? As informações, o que outra cena tem que fazer, deixa para ela. Trata apenas as informações dessa cena. E a gente vai estar vendo algumas coisas nesse aplicativo, como, por exemplo, como eu pego a informação de uma cena e jogo para outra. Por exemplo, pegar a imagem que está em uma cena e jogar para outra. Vai ter um método chamado prepare4seg, que vai ser responsável por gerenciar essa transição. E ali dentro a gente vai dizer, ó, antes de aparecer a outra tela, eu quero pegar essa informação e jogar para a tela seguinte. E é mais ou menos essa mentalidade que eu quero que vocês vão adquirindo com Swift, com Xcode, porque foi isso que eu tive que ir aprendendo, tive que mudar a forma de pensar como eu programava quando eu vim para desenvolvimento iOS. Aqui, por exemplo, esse método aqui a gente nem vai usar, eu quase não, na verdade eu nunca utilizei ele, é mais para gerenciamento de memória, tá? Então aqui a gente não vai estar utilizando ele, mas esse view did load, ele é importante. Ele trabalha muito com o ciclo de vida do seu aplicativo, então você tem coisas como, por exemplo, view will appear, aí eu dou um tab e ele já completa para mim. Qual a diferença? View appear, vou colocar um outro que se chama view did appear. Isso aqui tudo já é proveniente desse UI View Controller, já fornece isso para a gente. O que primeiro, esse view did load faz? Você vai carregar aqui dentro todas as informações iniciais do seu app. Você vai dizer, ó, quando o meu app abrir, eu quero carregar para o usuário esse texto, eu quero mostrar para ele essa informação, eu quero perguntar isso para ele, quero carregar isso no text field. Então tudo você coloca dentro do view did load. O nome já é bem sugestivo. View did load. A view acabou de carregar. Então assim que a view terminar de carregar, ele vai executar tudo que está aqui dentro. Esse outro aqui, view did appear, é quando a view terminou de carregar graficamente para o usuário. Então isso daqui é quando ela terminou de carregar na memória, ou seja, o usuário não está visualizando esse carregamento. E o view did appear é quando o usuário consegue visualizar os text fields bonitinhos, os labels, as imagens, a parte gráfica pronta. Tem outros como, por exemplo, view will appear,
Ou seja, a view está prestes a aparecer, ou seja, ela ainda não apareceu, ela vai aparecer. Então, antes dela aparecer para o usuário, eu quero fazer isso. E depois que ela aparecer, eu quero fazer outra coisa. Então, em Swift, vamos dizer assim, em Swift e no Xcode, em iOS, vamos dizer que você programa muito orientado a eventos, ou seja, quando um determinado evento ocorrer no meu aplicativo, eu quero fazer isso. Quando o usuário mudar para essa tela, eu quero carregar essas outras informações. A gente vai estar vendo tudo isso. Então, só para dar uma palhinha para vocês de como o view did load funciona, eu vou usar uma propriedade chamada view, que é proveniente desse tipo, UI View Controller, ponto background color, que é uma propriedade para alterar a cor de fundo da nossa view, que recebe UI color ponto orange color, tá? E aqui vou dar um play, não, já está play ainda não, que eu quero trocar aqui para o dispositivo que ele vai usar. Quero que ele use o iPhone 6 no simulador. Então vou mandar ele rodar aqui enquanto ele carrega. Essa propriedade view, sabe o que ela representa no nosso storyboard? Ela representa essa área branca do nosso view controller. Se vocês vierem aqui no isso aqui se chama Document Outline. O Document Outline ele mostra todos os elementos de interface que estão nesse nosso view controller. E o único que existe é essa view. Ó, eu cliquei e já selecionei. Essa view, ela é do tipo UI view, tá? Ele já cria automaticamente ela pra gente. Então aqui no código a gente pode acessar a propriedade view desse nosso view controller, tá? Só carregar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Só esperar um pouquinho que está terminando. Certo? Deixa eu ver aqui se vai. Tá aí, mudou a cor de fundo na nossa view, tá? Claro, uma coisa bem boba, bem simples, mas só para vocês já irem se habituando com o ambiente de desenvolvimento, como é que ele funciona, onde vocês vão se situar por aqui. Outra coisa interessante que vocês podem estar vendo é, por exemplo, isso daqui, que vocês já podem estar indo dando uma olhada. Abrir aqui o nosso aba de utilidades, utilities, e quando nós selecionamos o nosso View Controller, eu vou vir no íconezinho aqui que se chama Attributes Inspector, que são todos os atributos acerca desse View Controller. E logo aqui embaixo, eu tenho a biblioteca de elementos de iOS. Então, a maioria dos elementos que estão aqui, se não todos, fazem parte daquele framework UIKit que eu mostrei lá no Playground. Então, você pode procurar por um botão aqui e arrastar ele para essa nossa view, depois linkar ele no código. E aí você vai ter o Attributes Inspector desse botão, você pode alterar o nome, o estilo dele, qualquer coisa, ou fazer isso através do código. Aí tem sempre aquelas pessoas, eu prefiro fazer tudo através do código, eu nem mexo na interface. Tem outras pessoas que acham mais fácil trabalhar pela interface. Eu, particularmente, utilizo as duas formas. Quando eu acho que está difícil trabalhar pela interface, eu começo a trabalhar programaticamente. Quando, por exemplo, eu preciso criar um view controller pelo código, eu faço isso no código. Quando eu só quero editar minha interface, eu não vou fazer isso pelo código. Eu venho no storyboard, que é muito mais fácil. A gente vai ver como, por exemplo, colocar esse botão para ele ficar em determinado posicionamento ou manter seu tamanho em diferentes dispositivos, que nós sabemos que a tela entre os iPhones é bem diferente entre as famílias dos iPhones. Então, a gente vai ver sobre auto layout, como criar aplicativos para diferentes dispositivos, sem mexer muito no código, usando as constraints, as restrições de auto layout. Então, vocês vão estar vendo uma série de recursos para desenvolver aplicações em iOS que a maioria dos desenvolvedores usam, tá? Para vocês irem se habituando com eles. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Eu passei uns 5 minutos do horário, tá? Mas ainda dá tempo aí para vocês fazerem umas perguntas. Vai mandando aí que eu vou achar aqui a comunidade para compartilhar com vocês, mandar aqui no chat. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que eu mostrei aqui agora, tipo, cara, em C era realmente complicado colocar tudo em um arquivo só, ficava confuso. Em Swift, esse lance aí não sei, dos view controllers modularizando o código ficou bem mais fácil. Eu lembro quando eu estava aprendendo C, o professor falava, ó, no projeto que você for fazer no final do semestre, eu não quero que tu jogue tudo dentro do main, não. Eu quero que você crie não sei quantos headers, especifique suas variáveis, mas não sei o que, tudo lá, e depois utilize no ponto C, depois no main, não sei o que. Então,
foi complicado para mim aprender isso daí, mas com o tempo você aprende. Mas em C era realmente essa dor de cabeça aí que tinha que ter. Certo, deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. A gente tem nossa comunidade da MobGeek, tá? Deixa eu ver se já tem aqui, comunidade.mobgeek.com.br. Passar o link aqui para vocês no chat, tá? Tem o grupo do Facebook também. Acho que vocês já estão lá. Eu já vi vocês aí, vocês estão lá no grupo do Facebook. Essa daqui é a nossa comunidade, deixa eu só passar o link aqui. Nossa comunidade aí. Aqui, essa comunidade, a gente fez ela usando o Discourse, tá? E a gente idealizou ela justamente para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem vir aqui, ó, criar um novo tópico e iniciar uma discussão. Eu vou pegar aqui como exemplo do curso de Titânio, uma discussão aqui que o instrutor de lá iniciou com o pessoal, falando sobre alguns assuntos aqui. E aí o pessoal pode chegar aqui e comentar, pode colocar links, e aí você vê quantas vezes a pessoa clicou nesse link. Então, você pode compartilhar imagens, vídeos e comentar aqui com a gente o que você está achando de um determinado assunto, se você sentiu dificuldade nisso. Se você achou interessante um tópico e quer compartilhar com os outros alunos, pode colocar tudo aqui nessa comunidade, pode vir aqui, a gente quer movimentar ela bastante. E aqui é onde vocês podem estar baixando o material do curso no GitHub, tem um repositório nosso. Enquanto isso, deixa eu ver aqui que o Lucas mandou. Estou fazendo uma disciplina em C, que o professor pede justamente isso. Exatamente, não tem como esses professores fugirem disso. Mas depois você vai ver que valeu a pena passar por esse, não digo sofrimento, mas algumas dores de cabeça que você vai ter em C, quando for trabalhar com ponteiro, criar listas encadeadas. Mas isso vai ser bom para quando você for para uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais moderna, você saber o que está acontecendo por trás. Você vai falar, pô, eu estou criando uma array em Swift, mas eu sei como é que isso funciona por trás, porque eu vi ponteiros em C, eu vi vetor, eu criei um vetor de caracteres, eu tive que manipular isso na mão. E em Swift você não precisa fazer isso. Mas é bom você conhecer a fundo algumas coisas. O Varley mandando aqui pra gente. Estou terminando um projeto, uma matéria chamada Processo de Desenvolvimento de Software, que estamos aplicando isso aí, criando 3 headers, fizemos uma chamada de view, outra de model e outra de controller. Varley, você acabou de escrever para mim, não sei se você tem ciência disso, um padrão de design muito famoso em Swift. A gente usa esse padrão de design, o MVC, exatamente, Model View Controller. A gente usa isso para programação web em Java, a gente usa isso em Rails também, no framework Rails. Em Swift não é diferente. Você cria essas interfaces, você viu ali, olha só. Opa, aqui você tem o controlador, tá? O controlador, ele não é responsável por exibir as informações para o usuário, mas ele é responsável por manipular as informações, tanto no nosso modelo, que a gente pode criar um arquivo chamado modelo, colocar as informações ali dentro, que a gente tira de um banco de dados, por exemplo. O controlador pega essa informação e exibe na view para o usuário. Então a gente tem aqui a nossa view. Todo view controller tem que ter pelo menos uma view para exibir informação. Você não consegue pegar esse botão e jogar ele direto no view controller, é impossível. Porque quem é responsável por apresentar a informação para o usuário é a view e não o controlador. Mas é exatamente esse conceito. Se você está vendo Model View Controller, você vai pegar rapidinho o jeito de se programar no Xcode. Tem aqui também um outro padrão de design que é específico daqui, que é a Delegation. Você, por exemplo, tem um elemento que é o Picker View, você scrolla para saber que valor o usuário selecionou, mas você precisa saber se esse View Controller, qual método que ele está disparando. Então, a gente vai ver o conceito de Delegation, saber qual elemento de interface é responsável por executar uma determinada ação. Então, aqui a gente vai ver basicamente 2 padrões de design. O MVC, que é famoso aí no mundo da programação, desenvolvimento de aplicativos de programas, principalmente web. Porque o web tem muito aquilo. Você precisar manipular um banco de dados, pegar a informação, salvar no modelo, usar o controlador, o servlet, por exemplo, pegar a informação e exibir na tela, na view para o usuário, por aí vai. Então, é mais ou menos isso aí, pessoal. Deixa eu só, esqueci de passar aqui para vocês.
Ah, não tô logado? Deixa eu ver se eu consigo logar. O GitHub da Mob Geek. Aqui que vocês vão estar baixando todo o material. Ah, como assim não loguei? Eu já tenho conta. Pessoal, não sei, não lembro minha conta aqui. Só se eu tiver que também colocar o meu endereço de... Ah, aqui é assim, dá pra sair. Ah, agora sim. Aqui, todo o material que a gente atualiza, a gente joga aqui para dentro do nosso repositório. Então, tem um repositório aqui Swift. Vou passar aqui para vocês, tá? Já está terminando, beleza, pessoal? Desculpa a gente ter passado uns 10 minutos aí do horário. O GitHub da Mob Geek. O curso de vocês é esse daqui, eu criei seu primeiro app, tá bom? Então, vocês podem entrar aqui, ver o material, tá? Nossa, tem que ver isso aqui, porque tá isso aqui, mas beleza. Deixa eu voltar aqui, vocês podem baixar aqui no Download Zip todo o material sem problemas. Se vocês quiserem ver também o material do Swift 4 semanas, vocês podem baixar aqui à vontade. Vocês viram determinado assunto aqui no Cristo Seu Open Wrap e querem mais a fundo nele. Pode ter esse material aqui no 4 semanas. O 4 semanas é um curso bem mais avançado. Tem, por exemplo, semanalmente são cerca de 30 vídeos. A gente se aprofunda bem nos assuntos que são abordados no livro da Apple, tá? E um projetinho aqui que a gente fez, que vocês podem estar baixando e testando aí, se vocês quiserem se aventurar um pouco mais. Mas aqui vocês podem ver desafios semanais que já estão lá. No início são desafios bem bobos, mas é mais para vocês frisarem alguns conceitos que a gente falou aqui. Não queria fugir muito do que a gente falou, mas sempre tento ir um pouco mais além nos arquivos Playground. O arquivo aqui, do projeto que a gente vai estar construindo já está pronto aqui. E tem esse outro aqui, que é nessa versão do Swift 2.0. Agora eu tenho que ver porque que eu não consegui subir. Vou ver isso aqui agora, tá? E vocês podem estar baixando material sem problemas, pessoal. Beleza? Então, qualquer dúvida final, pode mandar aí, que eu já vou estar finalizando. Agradecer a presença de todos aí, pessoal, que participaram com a gente nessa primeira aula. Lembrando que a gente se vê na semana que vem, na quarta-feira. Essas aulas é uma aula semanal, tá? Com duração de 1h30, nesse mesmo estilo aqui sempre, ao vivo. Vocês podendo participar via microfone, se vocês quiserem. Próxima aula, se vocês quiserem começar na próxima aula com o microfone aberto, a gente já começa com o microfone aberto, trocando ideia, vocês pedindo para testar exemplo, pode ser assim, sem problema, que esse é o bom da aula vivo. A gente pode testar coisa aqui na hora, tá? Porque outro curso é simples, vocês assistem os vídeos, trazem as dúvidas pra gente, tá? Então é isso aí, pessoal. A gente vê na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem a gente vai falar sobre estruturas de fluxo de controle, como usar estruturas de repetição, as estruturas condicionais. Mais o que? Acho que é isso. Talvez a gente fale um pouquinho de options, tipos de coleções e vamos começar a construir a interface gráfica do nosso aplicativo. Começar a mexer no storyboard, ver auto layout, tudo isso daí, beleza? Então, pessoal, me despedir aí de vocês, vou estar passando... Renan, Sim, Renan, sim, Marco. só uma dica bem rápida pro pessoal. Manda Só uma aí. dica bem rápida, pessoal. Clica nessa URL aí que está no chat, por favor. Ah, sim, Cocoa Red, vamos lá. Certo, vamos lá. Tá abrindo aqui. Certo, acho que apareceu. Oi, isso. Esse é um grupo é uma comunidade de desenvolvedores de plataforma Apple. Aqui da direita vocês estão vendo a agenda, são a agenda dos encontros que esse grupo tem. Ele tem Brasília, Rio, São Paulo e outras cidades também. Vocês podem estar dando uma olhada aí nos próximos encontros. E ali em cima, Renan, clica ali no símbolo do iTunes, tá ali antes ali do SoundCloud. Tá. Isso. Ah, calma aí, deve demorar um pouquinho. Ah, sim. Uhum. Isso, que eles Apareceu? lançaram um podcast. Isso. Eles lançaram um podcast no finalzinho de setembro. Então foi setembro, outubro e novembro. Agora já está com 7, tem um episódio 0 aí. Ouvir, é bem legal. Não sei se vocês já têm costume de ouvir podcast, mas tem então bem interessante. Tem, por exemplo, o episódio
3 é sobre mercado de trabalho. Eles têm um específico aí falando sobre Swift e Objective-C. Eles têm um falando sobre a Apple TV, que saiu agora, inclusive com um pessoal que trabalhou num aplicativo, foi um dos primeiros aplicativos que o pessoal lançou para a Apple TV, foi de uma empresa aqui brasileira, bem interessante esse aí também. Esse de trabalho remoto também é bem legal, mostrando oportunidade de trabalho aí para você trabalhar, mesmo que você esteja numa cidade pequena, ou você esteja aqui no Brasil e seja contratado por uma empresa de fora, também é interessante. Então vale deixar essa dica aí que vale bem a pena vocês dar uma olhada aí, tanto nos encontros presenciais que esse grupo promove, quanto o podcast. É coisa que vale a pena vocês darem uma olhada. Tá ok? Sim, maravilha, Marco. Eu nem tinha lembrado do Cocô Heads. O podcast deles eu quase não ouço, talvez por questão de tempo, às vezes eu esqueço. Mas esse último deles aqui sobre View Controller, acho que foi esse que eles fizeram. Que eles comparam justamente isso que eu tinha comentado aqui, de você programar tudo no código programaticamente ou você programar através do storyboard. E aí tinha um pessoal dando lá do Cocorred dando opiniões, por exemplo, eu só me sinto à vontade fazendo tudo no código, mesmo que isso leve 100 linhas de código e tal. E aí eles comentam isso daqui, aí o outro fala, não, sinto mais à vontade utilizando o storyboard. E lá no iOS 5 era assim, e agora modificou. Podcast bem bacana, acho que foi um pouquinho mais de uma hora, não sei se tem duração aqui, mas acho que foi um pouquinho mais de uma hora e pouca de duração. Eles falam sobre É, assunto bem interessante. Sim. é bem legal e justamente o primeiro episódio é bem legal para vocês, que é justamente assim, como a começar a desenvolver para iOS. Então, acho que é bem Uhum. interessante vocês virem. Sim, sim. É um grupo que está aí quando surgiu o Swift. Vocês podem até ver aqui a primeira frase: nosso cérebro é programado em. Aí riscaram o Objective-C e colocaram Swift. Que esses encontros que eles fazem, claro que um pouquinho, outra ali ainda fala de Objective-C, não tem como fugir ainda, tem projetos em Objective-C, mas o foco deles está sendo Swift. Eles iniciam discussões e o mais legal de tudo é que se você quiser ir para esse encontro, você não precisa chegar lá sabendo alguma coisa, você não precisa, não é pré-requisito você chegar sabendo alguma coisa, você aprende, você pode chegar e falar, pô, eu não sei isso, e os caras vão te ajudar. E aí depois você pode ajudar eles. É praticamente uma comunidade. Assim, vocês podem chegar lá, participar desses encontros que eles organizam, sem problema algum, não precisa ter conhecimento prévio. É... E é bem interessante esse podcast aí também, se vocês puderem estar ouvindo, beleza? Só falando aqui o que o Lucas está compartilhando, eu também não conhecia. E como já sou ouvinte de podcast, é bem interessante saber que existe. Sim, maravilha, Lucas. O Varley também não conhecia, muito boa dica. Maravilha, pessoal. Foi muito bom ter vocês aí com a gente hoje. Espero vocês semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, tá bom? A gente vai, aula que vem, não vai ter nada teórico, vai ser tudo código, então a gente já começa no playground, vendo operadores, construindo a interface gráfica do app, estrutura de fluxo de controle, tudo aí pra gente botar a mão na massa, beleza? E é isso aí, pessoal. Se vocês puderem estar assistindo a aula de hoje, trazendo as dúvidas, seja no Facebook, seja na comunidade, por onde vocês se sentirem mais à vontade, podem mandar, tá bom? E é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Lucas, um abração aí e até a próxima. Marco, passar a palavra aí para você, se quiser estar se despedindo do pessoal. Valeu, pessoal. Uma boa noite. É isso aí, pessoal. Como no nosso encontro semanal, eu sugiro que vocês acessem o Git, baixem o material que a gente tem lá, tanto a apostila quanto o de código, e vão fuçando, tentem quebrar o código mesmo, toma pau lá no Xcode e traz dúvida pra gente aí, pra gente poder aproveitar o tempo aí. E enquanto não rola a aula, pode mandar lá no Facebook, na comunidade, que a gente está aí para responder, ok? Então é isso aí, a gente já passou do horário, então vamos lá, pessoal. Falou. Tchau.